Olá, na última aula a gente fez as combinações de cargas para uma sapata. Porém, como que seria o dimensionamento dessa sapata? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou imaginar qual que é o SPT que eu tenho, certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho esse SPT aqui, certo? Então, eu modelei minhas cargas básicas da sapata e encontrei esses valores de SPT. Bom, eu tenho água a 3,40 m, mas eu tenho um SPT quase 20, né? Então, a gente sabe da regra do Berberian que 20 a gente começa a ter um solo aceitável, tá? Então, isso é uma regra básica. Agora, a gente tem uma outra regra, que é o quê? Que a gente vai ter que fazer essa sapata numa certa profundidade, tá? Eu vou fazer nesse 23. Ah, vou usar 23. Não dá, porque a gente enfraquece depois, certo? Vamos imaginar que vai escolher fazer essa função aqui a 2 metros, né? Porque eu não vou descer mais que 2 metros, porque eu já padronizo, né? Tudo em argila silturenosa, certo? Qual vai ser o SPT a 2 metros? É 17? Não, não é 17. Por quê? Porque esse 17 é uma carga, é a capacidade de carga naquele metro. Mas a nossa sapata ela gera um bulbo de pressões. Isso significa o quê? Bom, basicamente, imagina que você vai lá, vai fazer uma sapata, certo? Uma obra onde você sabe que a 2 metros tem 17 golpes. Mas acontece o quê? Que você vai lá, faz a sapata 17 golpes e antes de executar, vai alguém e coloca um isopor de meio centímetro na sua sapata. Você vai lá e coloca um isopor de meio centímetro por toda a sapata. E aí, você vai sapata em cima desse isopor. Significa que a sua sapata vai ter SPT zero? Porque o isopor não vai dar resistência nenhuma. Não, não significa. Por quê? Porque a carga, o problema que teria seria se a carga realmente fizesse recalque na estrutura. E baseado em vários estudos, a gente tem o quê? Que basicamente, numa espessor de 2 a 2,5 vezes a menor dimensão de sapata, eu posso tranquilamente considerar toda aquela área como e usar um SPT médio, não usar o 17. Eu posso pegar o SPT médio dessa região, beleza? Como que seria isso então? A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte: eu tenho esse SPT de 17 golpes, certo? Bom, SPT de 17 golpes, eu vou seguir a regra do professor de Kurtz, adaptada para minhas unidades, mas a regra do professor de Kurtz que é o seguinte: bom, o que eu vi aqui? Tá? Isso aqui é uma estimativa que a gente vai ter de profundidade: 106 toneladas, tá? O máximo é 107 toneladas, então pensar aqui 107,31 toneladas, tá? Vou colocar uns 10% em cima, que é uma estimativa que eu vou usar, certo? E eu vou dividir isso aqui por 17, certo? E como é uma argila, eu vou dividir isso aqui por 1,5, certo? Se fosse areia, se fosse silt, dividiria por 2, se fosse areia, eu dividiria por 2,5, beleza? Isso vai me dar uma área estimada, certo? Vai ser uma área estimada de 4,65 metros quadrados. E eu elevo isso aqui na 0,5, certo? Que eu vou ter o quê? Que eu vou ter provavelmente uma sapata de 2 por 2. É uma estimativa que eu tenho, tá? Que eu tenho uma sapata aí de 2 por 2. Bom, sabendo isso aqui, eu vou fazer o quê? Estimativa que eu tenho uma sapata aí de 2 por 2, eu vou pegar 2 vezes 2, 4, certo? Vou pegar num bulbo de 4 metros. Ah, o bulbo de 4 metros chega a ser impenetrável. Beleza, vou fazer o seguinte, vou pegar 17 mais 18, como tem 2 metros impenetrável, vou considerar impenetrável, sei lá, 40 golpes, mais 40, eu tenho uma média aqui dividido por 4 de 28 golpes na prática, certo? Por quê? Porque eu sei que nos primeiros 2 metros até pode ter um recalque, mas embaixo tem uma rocha, certo? Eu vi que houve impenetrabilidade, é um solo saprolítico, significa que começa a parecer rocha mesmo, certo? Não é uma coisa falsa. E eu li os outros furos também, porque isso aqui é um furo, eu li os outros furos, tá uma coisa similar. Beleza, então eu vou considerar tranquilamente isso aqui 28 golpes, né? Desde que eu tenha realmente uma sapata aí, no máximo, no mínimo 60% tem que ter na sapata, mas já é uma estimativa boa, certo? Então eu vou considerar aqui, ó, vem aqui em sapata, eu vou considerar o quê? 28 golpes, certo? Vai gerar o quê? Vai ser uma argila arenosa siltosa com um SPT igual a, aqui em cima, 20 a 50, certo? Então eu tenho essa capacidade porque eu sei que o solo abaixo é de alta resistência, beleza? Bom, entendido isso aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar as cargas, certo? E eu vou fazer o quê? Eu basicamente vou pegar esse SPT aqui, até limpar e jogar para o outro lado aqui, certo? Mas na planilha com base, eu não tinha colocado alguns valores que geralmente não são problemáticos para prédios, certo? Mas vai que eu vou fazer uma combinação diferente, vai que eu vou trabalhar, em vez de trabalhar com prédio, trabalhar com galpão, alguma coisa assim, ou um muro de arrimo, uma coisa assim, que vai ter cargas adicionais, que é o quê? Eu não consigo considerar, mas eu tenho combinações aqui, ó, de QX e QY, certo? Se eu tenho uma carga
horizontal muito alta, tem uma carga vertical muito alta, isso aqui pode ser um problema. Então, eu vou colocar uma combinação de QX e vou colocar uma combinação aqui de QY, tá? Porque pode acontecer de uma carga QY, QX ou QY ser uma... E agora eu vou só igualar. Então, eu vou vir aqui em sapata, carga, a primeira hipótese que eu vou colocar é a seguinte, ó. Vim aqui colocar uma carga N, certo? Desculpa, a carga N aqui de combinação, certo? Em seguida, MX, eu vou igualar a combinações de cargas no momento vetor em X. E é o seguinte, MY, vou considerar aqui, ó, esse MY. E QX, vou considerar esse QX. E QY, vou considerar esse QY, beleza? Então, agora tem as cargas, certo? O que a gente tem aqui? Uma questão que não cheguei a ajustar na planilha antiga, né? Como falei. Mas o momento fletor, na verdade, vai ser modificado. Peraí, por quê? Como modificado? Bom, o momento fletor vai ser modificado por um motivo muito simples. O cortante é nada mais do que a derivada do momento, certo? Então, se eu integrar o momento, eu vou ter o momento vetor adicional que eu vou ter na estrutura, certo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou vir aqui, recortar esse mx aqui, ó, e jogar ele aqui, beleza? E esse my aqui também, vou jogar ele aqui. Digitar o quê? Mx real, certo? E my real. Tá, mas mx e my real é esse aqui, não é? A questão que a gente vai ter é a seguinte, ó, eu vou até vir aqui, posso pegar até essa fórmula aqui e jogá-la de volta para cá, só deixar vinculado essa região aqui, certo? Esse é y real também, vou copiar essa fórmula aqui e jogar aqui, só deixar vinculado essa planilha aqui como sendo base. Meu momento vetor x real vai ser o seguinte, vai ser igual a meu momento vetor em x, certo? Vai ser meu momento vetor em x, certo? Multiplicado pelo meu QX, desculpa, somado, né, ao meu QX, multiplicado pela profundidade da sapata. E quanto mais profunda a sapata, maior vai ser esse momento, né? Porque eu estou calculando o momento vetor no topo e eu estou calculando agora na base, certo? O momento vetor em y vai ser a mesma coisa, vai ser my aqui mais o cortante em y multiplicado pela altura dividido por 100, certo? Por quê? Porque essa carga vai gerar momento, certo? A gente sempre tem uma carga lateral, ela gera momento, ou ela absorve momento, colocando os dois casos, mas de qualquer maneira, ela vai ter um efeito no momento fletor da minha estrutura, certo? Bom, tendo essa primeira hipótese, eu vou ver o quê? Já vi que está falhando a estrutura, né? Não adianta. Eu modelei uma hipótese aqui e já vi que minha estrutura, mesmo com essa modelagem base, eu já vi que ela falhou, tá? Então aqui já estou com um problema. Bom, sabendo que eu estou com um problema, eu vou fazer o quê? Tem que consertar esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa sapata. Estou com uma sapata pequenininha, estou com uma sapata 90 por 90. Com certeza não vai ser uma sapata 90 por 90 resistindo 106 toneladas. Por mais que minha pressão de cálculo seja 5,5 aqui, não vai resistir tudo isso, tá? Não adianta, não vou conseguir tanto assim, tá? Então, quem sabe se fizer a sapata de 1,20 m por 1,20 m, não foi suficiente. Se fizesse 1,30 m por 1,30 m, não foi suficiente. 1,40 m por 1,40 m, o que vai acontecer aqui agora? Opa, resiste à compressão. Ah, está resistindo à compressão, beleza. Resiste a momentos? Beleza, está resistindo a momentos vetores. Ok, resiste a cortante? Não, minha sapata não está resistindo a cortante. Né? Eu estou com um problema, que é o quê? Tem uma cortante muito alta, com uma sapata muito pequena, 30 de altura para 100 toneladas, não vai funcionar. Colocar uma sapata, digamos, de 40, certo? Coloquei 40 e já começou a falhar no momento vetor. Por quê? Porque aumentou o peso próprio. E ainda assim ela não está resistindo cortante. Quem sabe se fizer ela de 50, certo? Com 50 de altura, agora ela resiste cortante. Beleza, então aumentei a espessura, ok, está resistindo cortante. O que eu vou fazer agora? Como ela não está resistindo no momento, aumentar essa sapata para 1,5 m por 1,5 m. A gente tinha visto que se ficasse aí com próximo de 1,60 m, estaria ok. Ah, está com um pouquinho menor, está com 1,5 m ainda. Sim, mas eu não modelei outras hipóteses ainda, certo? Então, por enquanto, ok, estou com barras 10 mm aqui e o espaçamento está sendo de 10 cada 15. Então, até o seguinte aqui, eu vou jogar isso aqui uma linha para baixo, né? Opa, fazer assim, jogar isso aqui uma linha para baixo e deixar toda a parte de armaduras aqui embaixo, né? Uma questão que eu estava trabalhando lá em cima, mas eu posso trabalhar aqui embaixo também a quantidade de armaduras, né? Deixar um pouquinho mais de espaço aqui, não vai ser um problema, certo? Joguei isso aqui, beleza? Então, na minha primeira hipótese, eu fiz uma sapata de 1,5 m por 1,5 m, resistiu. Agora tem que fazer a segunda hipótese, certo? Então aqui eu estou pegando na combinação B14, C14, agora vou fazer a mesma coisa com a combinação B15, certo? Combinação B15 a gente vai ter valores diferentes, D15, E15 e Q15, certo? Isso é uma questão. Agora, uma outra questão que eu não cheguei a considerar, por enquanto não vai ser problema porque as cortantes estão baixas ainda, né? Isso aqui vai ser problema quando começar a aparecer cortantes maiores, certo? Que agora começou a aparecer com a combinação 02, que vai aparecer vento. Então agora eu vou considerar uma coisa adicional, que é basicamente ser cortante. Bom, o que aconteceu? Mudei essa carga. Aconteceu o quê? Que basicamente antes de mudar, né, eu posso ver aqui que meu momento vetor de usar a pressão
mínima que eu tenho é 4,78, certo? Mas aqui no cálculo de momentos, a pressão máxima é 4,955 e antes era igual a 4,925. Então tem uma diferença pequena, certo? Eu coloquei uma hipótese de vento junto ali nas minhas hipóteses e mudou 0,03, aumentou 30 kg por metro quadrado, aumentou 300 quilos, aumentou 30 gramas por metro quadrado ou 300 quilos por metro quadrado. É uma carga muito pequena, nem considerei isso, não é uma diferença considerável, certo? Mas a gente tem a questão aqui do nosso QX e do nosso QY, certo? Vou até colocar aqui uma questão. Q total, né? Q total aqui, né? Vou colocar aqui uma hipótese que é o quê? O deslizamento, certo? Vou colocar aqui, ó, deslizamento do solo. Beleza? Porque eu posso ter, eu corro esse risco de ter um deslizamento. Talvez não nesse caso, mas eu tenho que sempre modelar aí, sabendo que eu tenho esse risco de uma sapata que eu modelar incorretamente vai deslizar, certo? Então, qual que é o nosso Q total? Basicamente, o Q total, a carga total, é igual a o seguinte. Q, basicamente aqui, colocar entre parênteses, né? Esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, elevado na 0,5. Vai me dar uma cortante total máxima que vai ser aplicada na minha sapata. 3,41 tonelada-força. Posso até colocar aqui o quê? Um QD, né? QD, certo? Q de design. Multiplicado isso aqui por coeficiente de segurança, posso colocar, ou esse coeficiente na verdade está na fórmula, então não é problema. Tá? Então o Q de projeto, 3,41. Agora, Q resistido, certo? O que seria o Q resistido? Basicamente, o Q resistido posso colocar por peso próprio, né, e por atrito. Tá? Então, por peso próprio, que seria o quê? Basicamente, eu vou ter o meu solo. Se eu estou trabalhando com solo granular, ele basicamente vai gerar atrito porque eu aplico uma carga. Isso seria o quê? Imagina que você tem uma folha de papel. E daí está vindo um vento e levanta a sua folha de papel. Normal. Tá? Você coloca um copo de água em cima dessa folha e o vento não consegue empurrar ela. Então, você aplica uma carga vertical contra um peso, certo? E ele vai ter uma resistência a cargas laterais, certo? Esse é o que é resistido por peso próprio, tá, da estrutura, certo? Por pressão contra o solo, certo? Basicamente, essa carga de pressão contra o solo é igual a fórmula básica que a gente vai usar é a seguinte: a gente vai pegar a carga que a gente tem, certo? Essa carga aqui, a gente vai ter uma relação de ângulo, certo? Que vai multiplicar pelo quê? Vai pegar essa carga aqui e multiplicar isso aqui pela tangente, certo? De procurar, certo? Vou procurar isso aqui o quê? Vou procurar o tipo de solo nessa minha tabela aqui. Eu coloquei uma hipótese aqui de tipo de solo também, certo? Na coluna de número 5 e eu quero o valor exato, certo? Isso aqui eu vou multiplicar e eu vou multiplicar por também. Vou até colocar aqui novamente parênteses, fechar parênteses aqui e vou multiplicar isso aqui também por quê? Por a minha hipótese de quanto granular é o solo, porque se o solo for bem granular, isso aqui acontece. Agora, se for um solo coesivo, isso não acontece, certo? Isso aqui, inclusive, eu vou anular pelos radianos, né? Radianos dessa hipótese, beleza? Então, nesse caso, como eu tenho uma carga de aqui de 106 toneladas, ela está me gerando um Q resistido de 32 toneladas força, certo? Uma tonelada força considerável. E se fosse, por exemplo, uma argila, certo? Se em vez que tivesse uma argila, eu não teria nada, certo? E se em vez de ter um SPT de 28 golpes, ou se eu tivesse uma carga em vez de ter 106, eu tivesse 102, já reduziria, certo? E se, claro, que argila arenosa citosa, que estou considerando que ela vai ter o ângulo de atrito da parte arenosa citosa de 45 graus. Se fosse 40 graus, já reduziria, certo? Então, nesse caso, só o atrito já dá aí uma carga próxima de 32 toneladas, que é um ganho considerável, porque é um solo de alta resistência, certo? O que mais que eu tenho? Eu tenho o Q resistido, certo? Por atrito, certo? Com atrito com solo seria o quê? Basicamente, quando você digamos, você pega um monte de barro e passa na mão. Se você tenta tirar, você não consegue, certo? Porque ele fica grudado, certo? Principalmente a argila, até aquele solo vermelho argiloso fino, ele vai grudar na sua mão, certo? E aí a gente tem uma outra questão, porque é o que? Basicamente, a resistência ao atrito do solo é muito simples. Vou pegar o SPT, certo? Esse SPT eu vou dividir por 20, certo? É uma regra aí, uma fórmula de 1 dividido por 20 até a fórmula, multiplicado pela área da nossa sapata, certo? A área, que é essa aqui, multiplicado por essa aqui, certo? Dividido por coeficiente de segurança de 2,25, né? O coeficiente aplicado, certo? E dividido isso aqui por 1000, tá? Para ter em tonelada força, certo? E multiplicado isso aqui por 1 menos, né? Aparentes 1 menos, procurar, né? Procurar quanto do solo é argiloso, tá? Quanto do solo é granular, desculpa, quanto do solo é granular, vou procurar esse tipo de solo aqui,
nessa tabela aqui, certo? Eu quero a coluna 4 e eu quero o valor exato, beleza? Então, vamos gerar o quê? Vamos gerar que esse tipo de solo tem uma resistência de 9,8. Inclusive aqui o que é resistido, coisa que eu esqueci de colocar, que tem que colocar a coeficiente de segurança, que é 1,5, beleza? Então, o que resistido total, né, é igual a, basicamente, esse aqui mais esse aqui. Então, nesse caso, eu não tenho problemas, né? Eu tenho um solo que resiste 31 toneladas, já com coeficiente de segurança. E eu tenho aplicado 3,4, então carga mínima, tá? Mas eu vou deixar até um aviso, né? Eu estava trabalhando fora de aviso, vou deixar até um aviso, igual aqui, mesclar aqui, igual a, se abre parênteses, né? Esse aqui for menor do que meu QD, eu quero que ele avise, ó, não resiste deslizamento, certo? Deslizamento, certo? Certo? Caso contrário, quero que não diga nada, certo? Então, ok, vai dizer o quê? Não vai dizer nada. Ah, mas ao invés de ter 2,8 tinha 35, tá? Ó, já não resiste. Então, ele avisou, agora não resiste. Tá? Então, agora deixa aqui, vou deixar isso aqui em vermelho, tá? Para dar um aviso aí bem claro, em negrito, beleza? Que aconteceu o quê? Ah, vou colocar 40 toneladas aqui, opa, não resiste deslizamento, beleza? Tá? Agora está me avisando. Inclusive, a gente pode fazer isso aqui para toda a planilha, certo? Isso aqui em resist cortante sem aço, fazer o seguinte, eu posso vir aqui, juntar isso aqui, pegar essa fórmula aqui, ó, e colocar o quê? Se, abre parênteses, né? Se, abre parênteses, o H32 for maior que 21, eu quero que diga resiste sem aço, certo? Resiste, né? Resiste cortante sem aço, certo? Caso contrário, não precisa dizer nada, né? Vai colocar aço, beleza, certo? Então, ok. E apago isso aqui. Nesse caso, ele não resiste cortante sem aço. Ok. Ah, então beleza. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a... mesclar aqui, ó. Beleza, vou colocar a mesma coisa aqui do resiste sem aço como um todo, certo? Então, vou pegar esse aqui, essa fórmula aqui, certo? Copio ela aqui, jogo ela aqui, certo? Só dizer o quê? Se o câmbio resiste momento sem aço. Resiste momento fletor sem aço, certo? Se você está trabalhando com uma sapata autossuficiente, principalmente em obras pequenas, vai resistir sem aço mesmo, tá? Então, nesse caso, vou colocar o que? Ah, em vez de ter 50 de altura, coloco 1 metro de altura. Opa, agora resiste cortante sem aço. Se eu tivesse, em vez de 1 metro, colocasse 1,5 metro, resiste muito fletor sem aço, tá? Então, talvez eu nem precise de armadura se eu tivesse uma sapata alta ou uma obra bem pequena com a carga bem baixa, certo? Todas as cargas positivas. Vou até separar isso aqui novamente, até ajustar tudo isso aqui, certo? Jogo isso aqui para cá, tá? Então, eu vou colocar a seguinte situação. Se K1 igual a zero, não preciso dizer nada, tá? Agora, caso contrário, que aí diga assim, ó, risco de tombamento. Então, risco de tombamento, certo? Então, esse é um problema que eu posso ter, risco de tombamento, beleza? E eu vou apagar isso aqui e dar uma mesclada aqui para ter mais espaço, beleza? E deixar isso aqui em vermelho, porque é importante eu saber, certo? Resiste cortante? Ah, sim, resiste cortante, então não preciso dizer nada, né? Eu sei que resiste cortante. Com base, eu imagino que vai resistir cortante, tá? Então, vou colocar aqui, ó, se for maior que 30, beleza. Caso contrário, não resiste cortante, certo? Então, isso aqui que eu tenho que ter, certo? Vou deixar em vermelho aqui, vai ficar bem mais fácil de visualizar, certo? Dá um mesclar aqui, beleza, deixar em vermelho. Mesma coisa com momentos, mesma coisa com pressão. Vou pegar essa mesma fórmula, né? Só estou repetindo aqui, certo? Repetir aqui a mesma fórmula, só colocar aqui. Não, se for não, ou se for sim, eu não quero que diga nada, não preciso dizer nada. Não resiste momentos, caso não resiste momento fletor. Momento fletor, certo? Ou fletor, tombamento, tombamento, certo? Então isso aqui está com resiste tombamento nesse caso, certo? Já aqui embaixo, não resiste fletor sem aço significa que não é tombamento, é realmente ele precisa de armadura, certo? E por final, resiste compressão, só colocar aqui, né? Vou copiar essa fórmula aqui, certo? E colocar aqui, ao invés de colocar H15, vou fazer o seguinte, vou colocar esse aqui, se for sim não precisa dizer nada, porém se for não, vou colocar área insuficiente, a área da sapata insuficiente, certo? Então beleza, agora está avisando tudo isso aqui de uma maneira diferente que não precisa avisar nada, certo? Então aqui está o seu 1,5 m, se eu tivesse fundado para 1,40 m, opa, apareceria erros, vou deixar isso aqui em vermelho, tá? Já aparecia alguns erros aí em vermelho. Tá? E esse aqui, resiste cortante sem aço, e um sensor sem aço posso deixar preto. Tá? Mas agora já tem alguns erros, né? Opa, essa sapata de 75. Ó, já deu erro, não vai adiantar, certo? Então aqui estão alguns problemas, beleza? Entendido isso aqui, podemos continuar. Bom, verificamos isso aqui, a sapata continua resistindo com 1,5 m por 1,5 m. Então fazer o quê? Vai fazer a mesma hipótese com o B16, certo? Talvez com o B16 não funcione,
certo? Então, jogar isso aqui tudo para E16 e F16. O que deu? Continua a mesma coisa, tá? Tá resistindo ainda, não deu problemas. Então, eu posso manter essa sapata de 1,5 m por 1,5 m. Fazer a mesma coisa agora com o B17. Ah, dá para otimizar isso aqui. Até daria para já uma configuração específica isso aqui, mas daí cada situação teria que ajustar, certo? F17 resistiu tranquilamente também. Tá? Então isso aqui está resistindo tranquilamente às cargas. B18, C18, D18 aqui agora, trocar tudo para 18, vamos ver, certo? E nesse caso, continua, inclusive aqui nessa carga, nem precisa de aço para existir a força cortante, porque aqui a cortante já ficou menor, certo? Dependendo dessa hipótese, certo? Então, nessa hipótese aqui ficou menor e continua resistindo. Tá? Isso aqui eu estou na hipótese ainda da 18, tem até a hipótese 22, certo? Então, na hipótese 18 está resistindo. Quem sabe se colocar a hipótese 19 agora, certo? Hipótese 19, suas cargas aí um pouco menores, certo? Ah, são menores, não vai ser problemas. Talvez seja problema porque essas cargas menores podem ter um momento tutor maior, certo? Que nesse caso aqui acabou não sendo o caso, né? O momento tutor ainda está meio baixo, então não é um problema. Mas poderia acontecer de ter um momento tutor aí bem maior, certo? Nesse caso, a pressão máxima aqui tem 3,5 e o resíduo 5,5. Então, nesse caso, o meu problema é a carga mesmo, tá? Vou testar as outras hipóteses só para descarga consciência, não dizer que está falhando a estrutura, certo? Colocar aí as hipóteses 20 e hipótese 21, certo? Continua resistindo, não acusou nenhum erro. E por final, vou colocar aqui a minha hipótese de número 21, certo? Hipótese 21 aqui, beleza. Hipótese 21 aqui, está resistindo tranquilamente, certo? Bom, beleza, resistiu. O que eu vi? Basicamente, a hipótese crítica que eu tinha era a hipótese, desculpa, aqui, a hipótese número 2, certo? Que é uma carga um pouquinho maior com alguns momentos, tá? O que me gerou uma maior seção foi a hipótese número 2, certo? Que não é a carga maior, mas é uma carga junto com momentos, certo? Junto com esses cortantes também, que acabou gerando efeitos um pouquinho maiores, certo? Bom, entendido isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu posso até voltar para a hipótese tubulão, desculpa, tubulão, hipótese de combinações de cargas, combinação 15, certo? Combinação 15, que é a minha hipótese crítica. Voltar por quê para ela? Basicamente, eu vou voltar para ela, por quê? Porque eu vi que na prática eu não vou conseguir 4 metros, né? Eu vi, ó, inclusive aqui, quando eu mudei aqui alguns fatores, já salvou ele, tá? Mas o que aconteceu? Bom, eu estimei que ia ser um sapato em 60 por 60, acabou ficando 1,50 por 1,50. 1,50 aqui multiplicado por 2,5 não chega a dar 4 metros, né? Então talvez seja um problema para mim. Fazer o quê? Recalcular esse SPT aqui com um pouquinho menos. Então vai ser 17 mais 18 mais SPT de 40 vezes 0,75 dividido por 4. Então na prática tem um SPT de 26. Certo? Um pouquinho menos que 28, certo? O que eu vou fazer aqui é verificar, quem sabe agora com o SPT de 26, eu pensei que tinha 28, acabou tendo 26, eu tenho que aumentar um pouquinho, certo? Com 26 golpes, não, beleza, ainda resistiu, certo? A carga ainda está com um pouquinho de folga, certo? Então, beleza, resistiu. Então, nesse caso, eu mantenho a estrutura assim, certo? Ela resiste os esforços tranquilamente. Eu estou com uma armadura de barras de 10, cada espaçamento de 10, né? Poder trocar para barras de 12,5 cada 15, isso é uma possibilidade também. Inclusive, o espaçamento aqui eu vou colocar o mínimo entre essa fórmula aqui, certo? Ou no máximo, aí nunca vou trabalhar com mais de 30 centímetros, né? Porque senão não tem como, certo? E a quantidade de barras é o máximo, né? O máximo entre essa hipótese aqui, certo? Ou, digamos, o LX aqui, o máximo dessas duas aqui, certo? Dividido por 30, tá? Esse aqui dividido por 30. Pelo menos isso aqui eu vou ter que ter de barras, tá? Para não ficar sendo barras muito afastadas. Por quê? Bom, nesse caso está cada 15. Se eu colocasse 16 cada 25, beleza? Se eu colocasse 20 milímetros cada 30, não posso ter mais que 30, senão fica muito afastado. Então, nesse caso, tive que trabalhar com barras de 12,5 cada 15. É um armador perfeitamente normal para uma sapato de esporte, certo? Então, esse seria o dimensionamento considerando todos os fatores de estrutura, né? E realmente modelando a estrutura como um todo. Nesse caso, a gente viu o quê? A gente viu que nesse caso específico, a estrutura tem um ponto crítico quando ela tem a maior carga com um pouco de vento, certo? Então, minha situação crítica vai ser o quê? Ah, está organizando uma festa, vai ter um certo vento na estrutura, certo? Mas vai ser 60% da carga total, certo? E ainda assim, ela pode ser um problema, certo? Agora, eu vejo que o quê? Que quando a estrutura não estiver toda carregada, não vai ser um problema, tá? Mesmo que tenha um vento maior, como ela tem um peso próprio considerável que funciona de âncora, não é um problema, certo? Então, basicamente, seria isso. Até a próxima.